vídeo. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos se você gostou, indica e tudo mais. Então, vamos focar no vídeo. Eu vim falar sobre O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro da Julia Quinn, que é da série dos Bridgertons, né, que assim, tem série na Netflix e todo mundo ama. Então eu finalmente li o segundo livro, que é a história do Anthony, que é o primogênito da família Bridgerton, né. Então, antes de começar a falar dele, em princípio, a gente tem que falar um pouco sobre o Edmundo e a Violet, que são os pais, né, da galera, tudo, né, dos 8 filhos. E eles já destacaram um pouco, assim, que eles não eram como pais normais daquela época. Por exemplo, a Violet queria amamentar os filhos dela, que isso, tipo, pra mãe dela era um tremendo absurdo. E o pai dele, né, do Anthony, o Edmund, pegava o filho, conversava com ele, ia passear, brincava, né, e isso não era muito comum naquela época. Então, quando nasceu o Anthony, aí depois veio o Benedict, e depois veio o Colin, e um tempo depois veio a Daphne, né? Vai indo a família. Só que aí, o que a gente tem? Quando o Anthony tem 18 anos, né? Ele ia pra Oxford pra estudar na faculdade, como o pai dele. Só que aí acabou que ele voltou de uma passeada com o Benedict e encontrou a Daphne chorando na escada. E aí ele perguntou, né, o que tinha acontecido. E a Daphne disse que o pai deles tinha morrido, né, que o Edmundo tinha morrido. E aí o Anthony ficou tipo, como assim ele morreu? O que tá acontecendo? E aí a Daphne fala que ele morreu por causa de uma abelha, de uma picada de uma abelha. E o Anthony chama, tipo, fica, não, como é que um homem adulto vai morrer por causa de uma abelha? Mas daí ele entra dentro da casa, encontra, né, os empregados tristes e a Violet, tipo, deitada ali, sentada do lado do amor da vida dela. Do marido, querendo ou não, foi tipo um baque na vida dela, porque a Violet, ela sempre amou o Edmund, né, eles se amavam muito, diferente de alguns casais que a gente vê daquela época, que eles casavam mais com conveniência do que por amor. Então o Arnold vê aquilo e aí vem o porquê daquela abelha ali na série Bridgertons, porque o Anthony acabou temendo as abelhas desde sempre. Só que aí ele colocou na cabeça dele que como o pai morreu com 38 anos e o tio dele morreu com 34, que é o irmão do pai dele, ele ia morrer cedo também, que ele não ia passar dos 38, que ele não poderia viver mais que o pai dele, né? Que ele fazia tudo pro pai. Todas as conquistas, tudo que ele fazia era pra o pai dele ver. Então ele colocou isso na cabeça. Então ele acabou virando um libertino, né? Que pra quem não sabe, ele pegava várias mulheres, nunca as mulheres inocentes, porque ele não queria relacionamento sério e tudo mais. Aí depois do que aconteceu com a Daphne e com o Simon, ele viu que ele, tipo, depois daquilo tudo, ele viu que ele precisava encontrar a viscondessa dele. E aí ele colocou na cabeça dele que a única coisa que impedia isso era o amor. E que ele ia encontrar uma mulher que fosse inteligente, né, porque ele queria que os filhos dele, tipo, fossem inteligentes. Uma bonita, assim, até, que se ele sentisse atração e que ele não sentisse amor. Então a gente é apresentado a família Shelfield, que eles não eram muito ricos, na verdade, justamente ao contrário. Então, o pai ali, progenitor, digamos assim, ele acabou morrendo. E aí ficou só a Mary, que ela é mãe da Edwina, tá, de 17 anos, e é madrasta da Kate, que ela tem 21 anos. Então, a Mary sempre que tratou a Kate como uma filha, porque a Kate perdeu a mãe com 3 anos, e o pai logo se casou porque queria que, né, a filha tivesse uma maternidade ali, né, alguém como mãe perto. Então eles não tinham dinheiro suficiente para as duas ir debutar em Londres, tipo, ir até lá 2 vezes, porque é uma viagem muito cara. Então eles economizaram mais ou menos por tipo uns 5 anos para conseguir debutar as duas juntas. E o principal era encontrar um marido um pouco rico pra a outra poder casar. Por exemplo, se a Edwina conseguisse um marido rico, a Kate podia casar com ela quem que ela quisesse, porque não ia ter aquele negócio de dinheiro. Então, a Lady Bridgerton, né, que é a Violet, sempre tava lá querendo casamenteira, querendo casar os filhos dela, né. Então, a Kate e o Visconde, né, o Anthony, eles, logo de cara, eles começaram a se indicar. Então, eles gostavam de irritar um ao outro. E aí o Anthony começou a perceber que aquilo lá era muito diferente do que ele sentia pelas outras pessoas,
porque ele sentiu um prazer, ele não conseguia se controlar perto dela, que ele queria, né, ficar indicando com ela. E aí vem uma parte que eu não gosto, porque tipo assim, o Anthony, ele viu primeiro a Edwina e ele viu que ela era a perfeita pra se casar. Só que aí a Edwina acabou falando assim na frente de todo mundo que pra ela casar com alguém teria que ser aprovada pela irmã dela, a Kate. Então todos os pretendentes iam da Kate tentar agradar ela. E foi o que o Anthony fez, e aí eles começaram a se indicar e começaram a brincar. Até o Colin deu uma zoada com a cara do Anthony um pouco, mas enfim. Aí temos tudo aquilo lá dele saindo pros bailes, ele tentando cortejar a Edwina e a Kate ali no meio tentando impedir, porque ela falava que o Anthony era um libertino, que ele não prestava, que tudo mais. E aí no começo a gente tem assim que eu não gostei muito do Anthony, por isso que eu digo que eu gostei mais da história da Daphne com o Simon do que aqui. Porque no começo o Anthony foi muito babaca, ele acabou beijando a Kate no momento. Tipo assim, aí tem uma história engraçada. Então os Shelby foram convidados pela Lady Winston, né, a Violet, pra ir na casa deles pra um recital. Só que a Edwina não pode ir porque uns dias atrás o Anthony foi até a casa delas esperar pela Edwina, só que aí só encontrou a Kate lá. A Mary falou assim, vamos passear, porque a Kate tinha um cachorro. Eles foram passear, ele se descontrolou, saiu correndo e os dois saíram correndo atrás dele. Aí a Edwina tava lá né, no meio perto do lago, o cachorro pulou em cima dela e ela caiu no lago e acabou pegando resfriado. Então ela não pôde comparecer a esse recital, então foi só as outras duas, porque a Mary disse que a Kate também teria que ter casado, né, teria que arrumar um homem. Então elas foram lá, e aí a Kate não tava gostando daquilo e também ela tava vendo muito descaradamente o Anthony com essa cantora, e ela achou isso um absurdo e foi, tipo, sentar lá na escada. Acabou que eles estavam indo pra lá, ela se escondeu no escritório do Anthony. Foi justamente onde os dois foram, e aí ela se escondeu embaixo da escrivaninha. Só que o Anthony foi pegar uma bebida e ele começou a sentir o cheiro da Kate, que ele tinha um perfume diferente. Então quando ele olhou assim embaixo da escrivaninha, ele viu ela, pediu pra cantora ir embora, que tava ocupada, não sei o que, e pegou a Kate e perguntou o que ele tava fazendo lá. E eles dois começaram a brigar, não sei o que, e aí o Anthony beija a Kate. Só que ela retribui num certo momento. Só que pra quem não sabe, que naquela época não é legal beijar as moças, né? Tanto que eles não deixam as moças, assim, puras, ficarem perto de um homem desacompanhadas, né? Porque com medo que poderia acontecer. Porque, como na história da Daphne, se eles foram vistos se beijando e tudo mais, teria que casar, porque senão ia fazer um escândalo e ninguém queria casar com a pessoa, né? Com a mulher. Então, acabou aquilo, só que como só tava os dois e ninguém tinha visto, eles fingiram que nada aconteceu, só que a Kate ficou muito abalada. Aí eles não se viram por um tempo, e aí o Anthony percebeu que ele deveria pedir desculpas pra Kate. E aí vem a Lady Bridgerton, né, a Violet, interferindo novamente, e ela chamou uma galera pra ir lá numa casa de campo deles. E aí ela sempre gostava de colocar o número par, tipo assim, tanto de homens como de mulheres. E aí foi a família. E eles começaram a se animar. E sempre assim, a gente vê o Anthony sempre olhando pra Kate. Só que ele queria casar com a irmã dela, mas ele sempre olhava pra ela. Ele jogava um jogo ali que era tipo de aquelas de tacar, sabe? Tipo, tem duas bolinhas, aí tu taca naquele aro. E só que era pra passar e todo mundo bonitinho, só que eles sempre se zoavam, né? Porque família Bridgerton, né, meu amor? E aí eles estavam se zoando, a Kate também entrou na brincadeira e tudo mais. E aí temos nessa casa de campo que acontece o X da questão. Que aí o Anthony e a Kate estavam conversando e a Kate começou a perceber que ela gostava do Anthony, mas ela não podia ficar com ele, né? Porque ele queria a irmã dela. Então ele foi lá e falou assim, que ele podia casar com a irmã dela, que ela dava permissão dela. E só que o Anthony ficou muito triste com isso. A gente percebe que ele não é isso que ele queria, que ele conseguiu permissão pra casar com a Edwina, mas ele gostava da Kate, né? E aí acabou que surgiu uma abelha nessa história. E aí o Anthony, ele nunca, tipo, como ele sabia que ele ia morrer, ele nunca ficou assim. Sempre que a abelha chegava perto, ele gozava da morte. Então ele fazia assim com a abelha, jogava ela pra longe, tudo mais. Só que a abelha perto da Kate era outra história. Ele gelou, ele ficou desesperado.
E começou, tipo, não se mexe, não sei o que. E a Kate só ficou, tipo assim, ah, sai, abelha, não sei o que. Acabou que nesse negócio da Kate se levantar, ela bateu na abelha, a abelha chegou e picou ela mais ou menos, acho que aqui, sabe? E aí ela, tipo, ela me picou, mas tudo sob controle. E aí o Anthony ficou desesperado, partiu pra cima da Kate, começou a tirar tipo, a roupa Kimi dela pra sugar o veneno. E ele realmente foi lá e tentou sugar o veneno. Só que nesse momento que ele tava fazendo isso, eles estavam bem à vista. Quando a Kate olhou pra trás, ela viu nada menos do que a Mary, né, a madrasta barra mãe dela, viu a mãe da Penélope, que é aquela Firestar, eu acho muito complicado o nome, e a Violet, né? E aí as três olhando com uma cara de choque. Aí a Kate, tipo, não joga o Anthony longe, e começaram a tentar se explicar. Tipo, não, foi só uma abelha, não sei o que, mas mesmo assim aquilo foi um. Tipo, né, querendo ou não, elas estavam nos peitos ali, tipo, eles falaram, não foi no peito, não sei o que, não sei o que, mas enfim. Aí acabou que o Anthony pega e fala, não, a gente vai se casar e tal. Eles anunciam um noivado pra todo mundo e começam a se organizar pro noivado. E aí sempre teve uma coisa bem sexual aí entre os dois, tipo, foi uma tensão muito grande, porque os dois tinham fogo um pelo outro. A vida de casado foi assim, porque o Anthony sempre dizia que ele não queria amar ninguém, porque ele ia morrer e aí a pessoa ia ficar sem ninguém, e ele não queria passar pela mesma coisa que a mãe dele passou. Então acabou que ele comia, né, o café da manhã e saía. E só voltava de noite, praticamente. Tipo, ele vinha, almoçava, voltava de noite pra dormir com a Kate. Eles nunca dormiram em quartos separados. Mas mesmo assim era aquela vida. Então, aí eles começaram a, né? E aí teve uma noite que acabou que a Kate falou que eles transaram. E aí a Kate falou que ele queria que aquilo durasse para sempre. E aí ele meio que surtou e ele foi embora ali. Foi pra casa dos Bridgerton, foi pra mãe. E aí a Heloise mandou uma carta pra a Kate avisando que o Anthony tava lá, que ninguém da família sabia que ele tava lá, né, dentro de casa. Ela só soube porque ela tava. Deu insônia, foi pegar um livro e viu ele lá e ficou por 3 horas esperando ele sair de lá. Né, e quando ele saiu, fez o que tinha que fazer e voltou pra dentro do escritório, né, que o escritório sempre ficava lá. E aí ainda a Kate brincou que ela daria uma ótima detetive, não vejo hora também de ver a história da Heloise. E acabou que foi isso, então a Kate foi lá, falou com ele, não sei o que, e aí ele começou a mandar ela embora. E aí ele sempre falava que era de cortar o coração ver a cara da Kate quando ele fazia isso. Então ela pegou e foi embora, né, e deixou o Anthony lá. E a Kate foi falar com a irmã dela, a Edwina, que a Edwina, ela tava ali com um romancezinho com outro cara, então eles foram passear no parque e tudo mais. O Anthony, ele foi naquele lugar lá que era só pra homens, que eles jogavam carta, bebiam, tudo mais. E ele encontrou o Colin e o Benedict lá. E aí, como ele tava com o cara acabado, né, o Colin, o Benedict falava, pede desculpa pra ela, não importa o que tu fez. Aí o Colin, acho que foi o Colin que falou, é simples, só diga que tu ama ela. E aí o Anthony começou a parar e pensar que realmente ele amava ela muito e que ele ainda tinha tipo 9 anos até os 38 anos, então ele não ia viver essa vida se afastando das pessoas por medo de amar elas, ou principalmente a Kate. Então ele decidiu ir atrás dela pra dizer que ama ela. Só que quando ele chegou em casa, ela tava no parque e ele foi atrás dela. E nisso ele viu a carruagem que eles estavam. Tava a Kate, a Redina e esse outro cara e o cachorro tombar. E ele ficou totalmente desesperado. Ele viu que tava o resto tava bem, até só a Kate, ela tava dentro da carruagem, meio que desmaiada ali. Ele começou a dizer que não era pra ter acontecido com ela, que ele amava ela e tudo mais. E aí ela acordou, né, e ele dizia tudo mais, tiraram ela tava com a perna quebrada. E aí foi essa parte que eu achei muito engraçada também, que ele chamou 3 cirurgiões. E eles falando, só precisa de um pra consertar a perna dela, mas ele bateu o pé e disse, não, vocês 3. Contestava os médicos, ficava todo o tempo lá do lado, né, do que precisava. E aí, quando a Kate pergunta, né, como assim era pra ter sido ele conta e tudo mais, e a Kate fala que não vai acontecer isso com ele. Que é normal ter medo, ainda mais por a ligação que ele tinha com o pai, mas que não era pra ele viver com medo e que ia dar tudo certo. E aí temos uma outra coisa também, que a Kate tem muito medo de trovão, tá? Ela, tipo, fica apavorada e o Anthony gosta. E aí temos várias cenas, assim, que ele encontrou ela na biblioteca lá, ainda da casa do campo,
por baixo da escrivaninha, totalmente apavorada. E o Antônio engatinhou até ela, ficou lá com ela e tal, até ela ficar mais calma. E aí, ainda quando eles estavam casados, várias vezes ela acordou durante a noite, gritando, chamando pela mãe, totalmente desesperada. Então, eles foram atrás da Mary, porque mesmo que a Mary não conheceu a mãe da Kate, o pai dela deve ter contado o que aconteceu. Então a gente descobre que porquê que o pavor da Kate foi que a mãe dela pegou uma pneumonia, uma doença, e ela tava ficando muito mal. E não estavam deixando a Kate ver a mãe. E todos esses dias que a mãe ficou mal, né, da Kate, teve chuva com trovão e tal. E na noite que a mãe dela morreu, foi uma das piores tempestades de relâmpago e tudo mais que teve. E aí a Kate foi lá com 3 anos de idade procurar a mãe dela, então morreu sentada, rígida, né, com a boca aberta. Bem na hora que deu o clarão, assim, de um trovão, quebrou uma árvore. Foi muito perto e muito forte. E aí parecia, tipo, que tinha soltado um grito, e aí bem na hora a Kate viu a mãe dela daquele jeito. Então foi totalmente traumatizante pra ela, ela começou a gritar, pulou em cima da mãe e só conseguiram tirar ela quando a Kate se cansou e meio que dormiu e conseguiram tirar em cima dela da mãe morta, né? Ela acabou ficando doente, mas nada, né, muito grande. Então foi esse o porquê que ela tinha medo de tempestade, porque ela viu a mãe morrer bem no momento de uma tempestade, então ainda com criança, né? Então ali a gente vê que depois disso ela ficou muito melhor. Ela disse que quando tivesse uma tempestade ela ia até ficar de boa, que não ia acontecer nada. Então ali a gente chega no final da história com eles felizes e tudo mais. E aí tem aquela parte do epílogo que o Anthony já tem 39 anos. Então ele passou pelaquela suposta morte que ele teria antes dos 38. E aí eles estavam felizes. Pelo que eu entendi, eles já tinham os 3 filhos e tudo mais, então eles estavam seguindo a vida normalmente. E foi uma parte engraçada, foi que eles estavam comentando sobre a Lady Winston, né, e que a Kate achava que era uma pessoa jovem por conhecer os outros. E essa Lady Winston fala muito sobre o Colin Winston. E aí a Kate acha que é uma jovem e o Anthony diz que parece uma velha. Então fica aquela coisa um pouquinho mais sobre aquela mulher. E agora eu vou dar um adendo de uma parte que eu gostei muito, que ainda foi na Casa de Campo, que tem uma Criselda, Crisilda, aquela lá que tem um filme super nojenta. Então, ela começa a zoar com a Penélope, né? A Kate e a Penélope eram até amigas, e começa a zoar com ela por ela ser gorda, por causa da cor do vestido dela e tudo mais. E aí o Anthony vê isso. E o Anthony vai até lá e conversa diretamente com a Kate e com a Penélope, falando com elas. E pega e fala assim pra Penélope: ah, você queira me acompanhar. E aquela mulher, né, aquela criatura, pega e diz: ai, você não pode chamar ela. E o Anthony dá nos dedos dela dizendo: ai, eu não tô falando contigo. E leva a Penélope pra sentar com ele lá na mesa. E isso é tipo assim, um anfitrião pedindo pra uma moça ir junto com ele. E aí a Kate percebe que mesmo ele sendo um libertino, mesmo ele sendo tudo aquilo, ele é uma pessoa boa, porque ele sempre quis ali, ele sempre estava junto com a família, ele sempre considerava muito a família. E ele também, tipo, querendo ou não, a Penélope é um pouco da família ali, porque eles sempre estão junto com a Heloísa. E ela viu que ele era uma pessoa boa, querendo ou não, e que ele fazia o bem também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Então, como eu disse, se inscreva, curte esse vídeo e tudo mais. E assim que eu ler o 3º livro, eu venho fazer a resenha de novo pra vocês.